Fala pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu. E eu sou Rodolfo. E hoje a gente está aqui dando seguimento na nossa série sobre complicações associadas aos esteroides androgênicos anabolizantes. E nesse episódio a gente vai discutir especificamente sobre o rim, né, sobre as complicações nefrológicas. E ninguém melhor para discutir complicações nefrológicas do que um nefrologista, né? A gente está com o nosso amigo aqui do Nefropapers, Dr. Gabriel Montezuma. Seja muito bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bom? Sempre um prazer estar participando no podcast de vocês, né? Com vocês é a segunda vez. O Nefropapers em si já participou várias vezes, principalmente a Maria Amélia, né? Uma parceria já que a gente tem muito prazer de ir levando para frente, né? Com muito orgulho. Então, estamos aqui para tentar falar desse tema facinho, né? Esse tema tipo que tem vários estudos anonimizados para ajudar a gente, né? A definir o que acontece nos rins. Várias mas revisões, que, obviamente, meta-análises. Revisões, meta-análises, né? Muito fácil de falar, mas que está muito em alta. A gente vê muito, infelizmente, né? Na enfermaria, no consultório. Claro que tem mil questões que a gente tem que discutir em relação a isso, né? Não é só a questão da testosterona em si, né? Mas é algo realmente que é muito, muito importante a gente discutir, porque é algo que a gente está vendo com mais frequência, se chama um alerta, né? Para a gente ficar de olho. E para quem não conhece, o Dr. Gabriel Montezuma, ele é nefrologista assistente da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, tem mestrado em glomerulopatias pela mesma instituição e também é diretor do @nefropapers, nossos parceiros aqui de podcast de conteúdo. Aí sim, viu? E Rodolfo, qual que é a agenda do episódio de hoje? Então, na conversa de hoje, o primeiro tópico a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia. Será que existe algo específico que vai afetar, vai provocar algum dano a nível glomerular, tubular? Aí o Gabriel vai nos ajudar nessa parte aqui também. E aí no segundo tópico a gente vai conversar especificamente sobre essas possíveis complicações. Existe algum mecanismo, ou existe alguma possibilidade de injúria renal aguda, crônica? Aumenta a chance de rabdomiólise, alguma glomerulopatia específica? E aí o Gabriel vai detalhar um pouquinho mais sobre esses assuntos aqui específicos. E aí, por fim, sobre o tratamento, né? Existe algum tratamento específico, né? Pensando na parte nefrológica, além da própria suspensão / redução dos esteroides anabolizantes? Alguma medicação que a gente possa fazer aqui a mais? Ou não, né? Fiquem até o final para descobrir. Então, beleza, Gabriel? Complementar um pouquinho aqui. E a última agenda, falar um pouquinho do problema do hipogonadismo na DRC, aproveitando que estamos falando sobre isso. Sobre testosterona e rins. Tem tudo a ver. Esse é o plus do episódio. No finalzinho tem o bônus. Beleza. E Gabi, antes da gente começar discutindo aqui sobre a questão da fisiopatologia, eu estava lendo que os esteroides anabolizantes lá atrás, eles já foram usados para tratamento da anemia associada à doença renal crônica. É verdade esse bilhete? Que história é essa aí? Eu não sou dessa época, né? Como você sabe bem, né? Graças a Deus, desde que eu entrei na nefro, já tem eritropoetina, que é uma mão na roda pra gente. Antigamente, muito mais do que a testosterona, o pessoal fazia muita transfusão. Então tinha paciente que já estava lá agendado uma vez por mês, 2 vezes por mês para ter transfusão de concentrado de hemácias, porque não tinham o que fazer. Ou o cara tinha deficiência de ferro, né? E aí sim, já tinham o que fazer. Ou tinha que dar sangue, né? Não era algo de rotina, até onde eu sei, não sei se milênios atrás alguém fazia isso, mas de fato, né, a gente vê sim séries de casos, relatos de casos de tratamento de anemia em pacientes com DRC com testosterona. Inclusive é um dos efeitos colaterais, né, a policitemia, né, que pode ou não ter relação com o TVP, é algo que a gente pode discutir mais para frente, né. Mas sim, é verdade que poderia se utilizar, mas não acho que fosse algo implementado difusamente, não. Perfeito. Para mais informações sobre complicações hematológicas associadas aos esteroides anabolizantes, vide o episódio com o nosso colega hematologista, o Dr. Arthur Saldanha. Isso aí. Simbora para a fisiopatologia. Qual que é o efeito, né, da testosterona sobre os rins, né? Será que a gente tem um efeito específico, receptor androgênico?
lendo um pouquinho mais sobre isso, como a gente falou no começo, né, tipo, a gente está andando aqui no pântano das incertezas, né, a gente tem muito mais dúvidas do que informações acuradas, né, precisas. Mas o que a gente tem de racional aqui que a gente pode discutir? Primeira coisa, enfatizar isso que você comentou, né? Os dados que a gente tem são muito baseados em estudos experimentais ou estudos observacionais, né? Então, é difícil de a gente cravar 100% do que acontece. Primeiro, quando a gente tem a testosterona baixa ou normal, de forma natural. Segundo, quando a gente usa qualquer uma das formulações de reposição de testosterona, né? O fato é que, apesar de não ser a melhor da qualidade de evidência, né, mas o que se mostra na maioria dos estudos é que sim, a testosterona, a reposição da testosterona, ela pode ter um efeito deletério no rim. E aí tem alguns mecanismos já mais consistentes nesses estudos, né? O que mais chama atenção para a gente nefrologista é uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um pouco complexo no sentido de como ele ativa. O fato é que os pacientes que usam testosterona ou esteroides anabolizantes, ele tem uma hiperativação, o que acaba causando uma retenção de água e sal e, consequentemente, hipertensão, né? Além de vasoconstricção. Então, esse, sem dúvidas, é um dos grandes motivos de a gente ter preocupação com dano renal, né? Já que a gente já sabe de todo o malefício que o sistema renina hiperativado pode causar. Também tem estudos mostrando que a testosterona ativa a endotelina, que é uma substância que depende do receptor, se é o receptor 1 ou 2, mas que em geral causa vasoconstricção, principalmente da artéria aferente do glomérulo, mas não só, também da eferente, que pode causar também hipertensão, pode causar isquemia glomerular, né, do néfron, né, consequentemente piora da função renal. Então também seria um outro mecanismo possível de justificativa de por que a testosterona pode provocar pode fazer mal para o rim, né, pode causar lesão renal. E um terceiro mecanismo também bastante consistente é que a testosterona ela pode provocar apoptose de algumas células. Até depois vocês podem comentar se isso é verdade só no rim ou não. Mas no rim ele cita muito que pode causar apoptose, morte celular, tanto de células do túbulo proximal, principalmente, como do glomérulo, especialmente o podócito. E aí a gente, quando for falar um pouquinho das manifestações clínicas, né, das apresentações, a gente vai conseguir entender o que isso pode levar. Mas o fato é que a gente pode sim ter um dano celular provocado diretamente pela testosterona. Aí existe uma certa dúvida do mecanismo exato, tem gente que fala em uma indução de inflamação com aumento de TNF relacionado com a testosterona, de interleucina 6 relacionado com a testosterona, mas aí começa a ficar muito experimental e começa a ficar mais complexo, é difícil de a gente começar a justificar. O fato é que eu posso sim ter um aumento da hipertensão, eu posso ter uma inflamação, digamos assim, que é relacionada à testosterona e esse dano celular direto, tanto tubular quanto glomerular. Perfeito. E Gabi, é interessante isso que você falou da indução da ativação da via de apoptose, né, ali quando a gente está falando de rim, porque inclusive a gente discutiu, né, no episódio de complicações cardiológicas que o uso da testosterona ele está implicado em ativação de apoptose miocárdica também, de miócito, né? Inclusive, né, vários estudos aí pós-mortem também mostrando aí em pacientes que fizeram uso crônico aí de esteroides anabolizantes, sinais de necrose miocárdica, então parece mesmo ter essa relação, e não só no coração também, há relatos de apoptose neuronal também, né, então teria uma complicação neurodegenerativa aí do uso crônico da testosterona. Então, parece ter um racional e não parece ser algo órgão específico também, né, parece ter complicações em outros órgãos também. Foi o que eu imaginei, né? Não via motivos para o rim ser o único órgão afetado por esse mecanismo, né? Bom saber. É uma cascata inflamatória sistêmica que os danos, entre aspas, vamos dizer assim, maiores, realmente é a neurovascular, cardio e nefrológico, né, que a gente percebe-se mais nesses pacientes. Só uma coisa que eu gostaria de comentar também, relacionada à fisiopatologia, é que fica parecendo, né, que ter testosterona é muito ruim pro rim, né? Então, você ser homem seria, assim, péssimo, né? Você ser homem jovem, né, seria péssimo pro rim e estaria todo mundo com DRC, né, se fosse isso. E alguns estudos até sugerem o contrário, né? Sugerem que homens com hipogonadismo têm mais risco de DRC. Se isso é tem causalidade, ou se é associação de doenças como obesidade e diabetes, que também estão relacionados com hipogonadismo, idade, né? Enfim,
que estão relacionados ou não com a DRC em si, é difícil de comprovar, por mais que você coloque lá nas análises multivariadas todas essas características juntos, né? Mesmo assim é difícil de você colocar todas. Então, o que eu acredito muito é que tem mais relação com a dose, ou talvez até a formulação em si, né? Já que, como vocês já comentaram em outros episódios, né, não tem uma formulação só, né? Tem alguns que tem mais essa característica mais anabólica, né? Tem outros que tem mais a característica esteroidal, né? Então acaba sendo talvez também a formulação, né? E outra coisa importante quando a gente pensa também em lesão renal, né, falando um pouco de mecanismo, é que nos pacientes que a gente vê, né, depois a gente pode falar na parte de quadro clínico também, mas os pacientes que a gente vê chegarem com essa história de tipo, o cara é halterofilista ou frequentador de academia, tipo, tá lá usando um bocado de coisa para ficar forte e chega lá de repente com ou edema ou doença renal que descobre de um jeito ou acaso, né, quando ele faz um exame laboratorial de rotina, né, muitos deles fazem de rotina muitos exames exatamente porque eles sabem que tem muitos riscos, né, ou porque eles começaram a ter síndrome urêmica, né, como a gente já viu alguns, é que eles não usam uma coisa só, né, então isso é o grande problema, né, que a gente tem, que muitas vezes eles estão usando outras substâncias que a gente sabe que são lesivas para o rim, né, como o anti-inflamatório, que às vezes eles tomam demais porque tem dor, né, por conta da própria atividade física, academia, seja lá o que eles fazem, e também por conta de vitamina A, D e E, né, um composto chamado ADE, que tem doses literalmente, né, cavalares, né, que é uma substância que se usa muito em cavalo, em bovinos, né, que acaba nas pessoas, digamos assim, nessas pessoas que usam, né, sem indicação nenhuma médica, eles usam para poder terem aumento de massa muscular, mas na verdade é totalmente fake, né? Não sei se você sabe, mas é tipo um óleo que eles colocam para poder ficar com músculo grande, mas aquilo não é músculo, é óleo, entendeu? Tipo, mas o fato é que você tem lá um depósito de doses cavalares de vitamina A e D que acabam causando hipercalcemia, então tem muitas biópsias que a gente faz em pacientes com esse contexto todo, né, que vem nefrocalcinose, que acaba sendo talvez secundária não a testosterona em si, mas sim secundária a essa ADE, que seria mais fisiopatologicamente pensando, né, mais lógico de ter esse mecanismo. Mas tem algumas pessoas que colocam também hipercalcemia como uma possibilidade, né, por conta de relatos de casos que tem essas substâncias todas juntas, e aí fica difícil saber quem é a causa de quê, né? Exato. E uma coisa, né, interessante aí que você falou, Gabi, porque realmente o que a gente tem de estudo tentando correlacionar aí a questão das lesões renais, né, nessa população, são estudos observacionais, né, muitas vezes são cohorts, né, retrospectivas. A gente tem um estudo, por exemplo, o estudo Harlem, né, que foi publicado inclusive recentemente, que seguiu aí, né, uma população de usuários de esteroides e atletas, né, e que mostrou aí nessa população que teve um aumento, né, da proteinúria desses pacientes em 16%, né, 16% teve ou aumento ou começou a apresentar proteinúria. Mas é muito difícil a gente falar que isso necessariamente foi do uso do esteroide anabolizante, porque, como você bem falou, essa população, ela geralmente ela faz uso e abuso de várias substâncias, em vitamina A, vitamina D, hormônio tireoidiano e inclusive diurético, né? Que é uma coisa que a gente sabe que você está dando um diurético para uma população, né, que a princípio é rígida, saudável, tudo, e eles fazem isso numa tentativa de contrabalancear o efeito de retenção hídrica, né, associado às doses elevadas dos esteroides. E aí você está fazendo um combo, né, de nefrotoxicidade, né? Então é difícil você falar o que deu o que também, mas a gente sabe que tem todo um contexto, né, de um abuso de múltiplas substâncias aí que está envolvido provavelmente, né, no mecanismo da lesão renal. E uma outra coisa que eu queria dizer também a gente vai comentar mais para frente no final sobre o tratamento do hipogonadismo na vigência da doença renal crônica, mas acho que vale lembrar aqui também de um ensaio clínico randomizado que a gente teve publicado recentemente, que é o estudo Traverse, né? Foi publicado aí no New England, que eles avaliaram terapia de reposição de testosterona, né? Ou seja, a gente está falando de pacientes com hipogonadismo, mas que tinham alto risco cardiovascular. O interessante desse estudo é que, tudo bem, o desfecho primário que ele avaliou foi desfechos cardiovasculares combinados, né? O 3-point MACE aí clássico, que não houve diferença significativa entre o grupo que recebeu reposição de testosterona em doses fisiológicas versus o grupo que recebeu placebo. Mas é importante que um dos desfechos secundários avaliados
foi incidência de injúria renal aguda, e houve aumento significativo de injúria renal aguda na população que fez uso de reposição de testosterona. Isso é claro que fica difícil, né, a gente avaliar essa informação em todo esse contexto aí. Como você falou, talvez seja uma curva em U aí, né, a relação entre a testosterona e incidência de doenças renais, mas a gente tem muitos dados conflitantes, assim, né, em relação a essa informação também. Então, quis trazer esses dois estudos que são que a gente tem aí de ilustrativo, né, no que diz respeito a isso. Então, só do ponto de vista nefrológico, né, falando um pouco mais do Travesse, eles tinham mais ou menos 15% de pacientes com DRC, estágio 3, né, provavelmente eles excluíram propositalmente quem tinha estágio 4, eram, como o Edu já falou, todos com alto risco cardiovascular e hipogonadismo, mas essa incidência de IRA, eu não encontrei exatamente como foi o critério diagnóstico deles, né? Porque outros estudos que eu já vi com esse mesmo dado, eles colocam apenas um aumento da creatinina comparado com a creatinina anterior, né? Então, eu não lembro exatamente qual era a frequência que eles escolhiam exames no Travesse, mas se eles escolhiam a cada 3 meses, por exemplo, e a creatinina estava de 1, for para 1,3, isso seria um critério de IRA se esse aumento tivesse sido dentro até de 48 horas se for 0,3 ou 7 dias se for 50%. Então, às vezes eles... Foi publicado no New England, né? Eu não consigo dizer que esse é o caso porque eu não achei essa informação. Mas às vezes eles chamam de IRA esse aumento da creatinina. Às vezes não, às vezes foi realmente um paciente que teve um confirmado, né, um exame hoje, aí viu, aumentou, vamos escolher daqui a 7 dias, e depois 7 dias estava 50% a mais, de fato foi uma IRA, e aí isso sim eu chamaria de IRA, aí teria que entender o contexto todo, né, a princípio a gente não vê muito relato de IRA associado simplesmente à reposição hormonal ou ao uso de testosterona. Existe sim no contexto do uso da testosterona, com rabdomiólise, por atividade física extensa, tem inclusive alguns relatos de casos nesse sentido, e aí faz sentido, pensando na rabdomiólise. Talvez poderia fazer sentido também nesse contexto que você comentou, o paciente está com diurético, faz uma atividade lá 3, 4 horas na academia, não se hidrata direito, e aí também tem um risco maior, talvez, de uma pré-renal, de uma desidratação. Mas em si, a testosterona em si, o que eu achei ainda que poderia correlacionar seria, talvez, por esse estado inflamatório que poderia ser induzido pela testosterona, né, como parecido com a ilha da sepsis, né, que a gente fala que é uma ilha relacionada a SIRS, que não me convence muito, sinceramente. Ou também poderia ser relacionado com o estresse oxidativo, que é outro mecanismo aí relacionado que a gente inventa não, desculpa, gente, pessoal mais experimental, né, mas que a gente, é um nome bonito que a gente fala para quase tudo que a gente não entende direito, né, infelizmente ou felizmente, né, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O fato é que realmente foi um aumento da incidência de IRA, né, foi 2,4%, 2,3% versus 1,6%, né, foram 20 pacientes a mais no grupo testosterona, de um grupo de 2.500 pacientes em 2 anos. Então, algo que eu fiquei atento, assim, me chama a atenção, mas só para correlacionar com outro estudo, o SPRINT, que foi um estudo randomizado que avaliou pressões mais baixas, né, alvo de pressão mais baixa, né, que era 120 sistólica versus 135 ou 140, e pacientes não diabéticos, mostrou aumento de incidência de IRA. Aí faz sentido. Eu estou controlando mais rigidamente a pressão sistólica. Só que esses pacientes tiveram a longo prazo, né, no tempo de estudo, melhores desfechos cardiovasculares e menor progressão da DRC. E aí você olha, mas teve mais IRA? E o que eu quero, né? No final das contas, o que o nosso guideline colocou? Coloque pressão mais baixa. Teve mais IRA? Beleza. É uma complicação que pode acontecer. Então, eu vou ficar mais atento, vou tentar prevenir do jeito que dá. Quem fizer IRA, talvez eu não possa mais baixar tanto, algumas pessoas não vão tolerar, mas mesmo assim, para a maioria dos pacientes foi bom, porque pensando em desfechos a longo prazo, né, que é entrar em diálise e morrer, né, que são coisas que a gente não quer que ninguém tenha, né, uma IRA, às vezes, se é uma IRA transitória, não tem problema. Então, só para não ficar também com essa ideia, tipo, fez IRA, então, meu Deus, tá proibido de usar para o paciente com hipogonadismo, né, como a gente vai falar mais para frente, talvez essa seja uma complicação que a gente queira usar, né. Não foi o desfecho primário, né, avaliado no estudo. Vai ter aí, provavelmente, né, eles já anunciaram que vão publicar outros artigos com outros desfechos, né, provavelmente talvez eles avaliem mais especificamente a questão urológica e renal, até porque eles colocaram isso no apêndice também do artigo. E outra coisa que eles inclusive falaram na apresentação do congresso, mas ainda não foi publicado naquele artigo lá do New England, é do aumento da fratura, né, do risco de fraturas.
mas pelo que foi descrito no Congresso, o aumento do risco de fraturas apendiculares, né, não foram fraturas vertebrais, fratura de colo de fêmur, o que levanta, inclusive, um ponto aí, talvez, em relação à atividade física. Será que esses pacientes, eles tiveram aí mais aptidão muscular, mais força, se expuseram aí a mais cargas, né, e talvez, né, por um mecanismo aí de avulsão, não teria sido esse o mecanismo do aumento da incidência de fraturas. Fico pensando até se não teria a mesma relação com os rins, né? Você tem um paciente que está lá fazendo mais atividade física, não sei, mais risco de lesão muscular, mais risco de rabdomiólise. Não sei se também poderia ser algo nesse sentido, mas também a gente vai ficar aí com essa dúvida aí. Talvez para os próximos estudos a gente tenha as respostas. Acho que seguindo na agenda, dá até para aproveitar para complementar um pouco essa sua resposta de uma hipótese que eu tenho em relação a isso. Mas podemos seguir, Dr. Rodolfo? Pois não, vamos seguir então. Aqui ele falou um pouco da fisiopatologia, vamos então partir para as complicações. E aí, começando então pela injúria renal aguda e injúria renal crônica. Como é que você explica para a gente? Existe realmente essa relação, Gabi, no uso desses pacientes? Você já viu algum caso na sua prática clínica também com relação? E aí também está puxando um pouco o tratamento. A própria injúria renal aguda, ela é reversível, só com a suspensão? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, a primeira coisa, antes de falar dos mecanismos possíveis, né, complementando um pouco o que a gente falou de fisiopatologia, a gente sabe que o uso da testosterona, obviamente eles usam até exatamente por isso, né, tende a aumentar a massa muscular dos pacientes. E a forma como a gente avalia a função renal em 99% dos pacientes é através da creatinina sérica, que é diretamente proporcional à quantidade de massa muscular daquele paciente. Se você pega o mesmo paciente, a mesma taxa de filtração glomerular, e 3 meses depois ele está lá malhando forte, mesmo que não estivesse usando nada, ele vai ter uma creatinina mais alta. E tá tudo bem, o rim dele tá ótimo. É até bom pro rim, na verdade, você fazer atividade física. Então, um cuidado que a gente tem que ter, muito importante, é com qualquer paciente que esteja aumentando massa muscular, seja de forma, digamos, natural, seja de forma, digamos, não tão natural, é a forma como você vai avaliar a função renal do paciente. Então, a creatinina a gente bota na fórmula, bota CKD-EP, MDRD, né, para a gente avaliar a taxa de filtração glomerular estimada, né, esse é o padrão ouro para avaliação de função renal na média dos pacientes. Qualquer pessoa que fuja desse padrão, eu preciso de um método confirmatório, que a gente fala na nefrologia. Esses métodos confirmatórios são várias opções que a gente tem, de acordo com a minha disponibilidade de exame, de acordo com o meu orçamento, enfim. E aí, a gente tem 3 principais que a gente recomenda na prática, né? O primeiro é a cistatina C, que é uma molécula que é produzida por todas as células nucleadas, então, teoricamente, isso não vai influenciar um ganho de um pouco de massa muscular a quantidade de cistatina. É um exame que normalmente não tem tão disponível assim, mas em São Paulo é muito fácil de achar, não é caro o exame, assim, claro, depende, né, do seu parâmetro, mas por volta de uns R$80. E ela tira exatamente a sua dúvida. Se eu acho que é só a massa muscular que fez aumentar, ou é uma medicação, né, não entra no caso de hoje, mas é uma medicação que está impedindo a secreção da creatinina, né, que pode falsear também. A gente usa a cistatina e tira a dúvida. Já vi pacientes que tinham 1,8, 1,9 de creatinina, ela tem mais ou menos o mesmo valor de normalidade que a creatinina, e a cistatina veio 0,8, 0,7, tipo, é como se fosse uma taxa de filtração de 70, 80 por uma e de 30, 40 por outra. É uma diferença absurda. E o contrário também. Às vezes a creatina tá baixa porque ele é sarcopênico e a cistatina tá alta e na verdade o rim dele não tá bom. Então o cardiólogo até coloca como, claro, tem outras coisas que interferem, como inflamação, por exemplo, no caso da cistatina, que também faz com que ela possa ter defeitos, digamos assim. O cardiólogo até sugere que a gente use em casos assim a taxa de filtração estimada pela conjunção das duas, que é uma média aritmética da creatinina e cistatina. Então ele vai lá, tem a fórmula da creatinina, a fórmula da cistatina, faz a média, e aí então tem a taxa de filtração estimada pela creatinina mais cistatina, né? No caso, por exemplo, do CKD-EP. Então, primeiro ponto que eu queria enfatizar é esse. Então, primeiro avaliar um método alternativo, né? Só, além da cistatina, tem cintilografia, por exemplo, com EDTA, com cromo radioativo, que é um radioativo muito pequeno, mas é radioativo. Ou, por exemplo, o clearance de creatinina, que é o que é mais acessível, né? Não tem nada no meu hospital. Clearance de creatina você tem. Se você faz creatina sérica, você faz urinária.
Então, colhe os dois em 24 horas, vê a diurese, e aí você tem um clearance de creatinina. Se eu tenho um aumento da produção de creatinina, porque eu tenho mais creatina, porque eu tenho mais músculo, a minha excreção numa taxa de filtração constante também vai aumentar proporcionalmente. Então, uma coleta bem feita de 24 horas vai mostrar tanto o aumento da creatina sérica como da creatina urinária, e o clearance vai ajustar para esse aumento. Então, é uma forma muito prática de se fazer a avaliação da função nesses casos. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao ponto de que, de fato, pode causar lesão, e aí volto para aquilo que eu comentei. Então, quando a gente fala de DRC, o mais provável é que tenha relação mesmo com essa hiperativação do sistema renina e pela hipertensão, né? Que não deixa de ser, a hipertensão, né, o principal mecanismo relacionado com DRC e estágio terminal. Então, a principal etiologia de DRC e estágio terminal, que é o que a gente tem mais dados, né? Já que a maioria dos pacientes nem sabem que tem DRC, é hipertensão. Então faz muito sentido, já que eles tendem a ter mais hipertensão, que eles tenham mais chance de ter doença renal. Se eles tratarem essa hipertensão ou se cuidar, fizeram dieta pobrissal, será que vai fazer diferença? Eu não sei. Será que o benefício que ele tem de fazer atividade física mais frequente, porque ele está lá preocupado com o corpo, vai compensar? Eu não sei. Essa é uma dúvida que a gente tem. Às vezes uma dose baixinha e o fato dele ter hábitos mais saudáveis, entre aspas, digamos assim, né, induzidos pela vontade de ficar mais bonito, às vezes compensam, né, o fato dele não estar mais obeso, às vezes até melhora a pressão. Então é difícil de falar exatamente, mas esse é um dos mecanismos mais aceitos para justificar a piora da função, tanto agudo quanto crônica. Agudo seria mais pensando num pique hipertensivo, num que a gente chama de acelerada maligna, né, que é bem raro, para ser sincero. Quando a gente fala em outros mecanismos, então uma das coisas que a gente mais vê em biópsia quando esses pacientes chegam, né? Então, respondendo uma das perguntas que você fez, já vi pelo menos 7 casos na enfermaria e no consultório de pacientes com esse perfil halterofilista, né? Normalmente com mais de uma substância. E alguns a gente optou por biópsia. Então, normalmente, ou vem nefrocalcinose, como eu comentei, ou vem glomerulosclerose segmentar e focal. E aí, para o pessoal da endócrina, eu acho que não vale a pena aprofundar muito, mas é uma glomerulopatia secundária a um dano podocitário. Esse dano podocitário pode ser secundário a qualquer coisa. Pode ser um vírus, tipo hepatite B, C, HIV, pode ser uma doença autoimune, pode ser por conta de sobrecarga dos glomérulos, dos podócitos, por exemplo, um paciente obeso, por exemplo, um paciente que nasceu com rim só, um paciente prematuro que tem menos glomérulos, tudo isso sobrecarrega o podócito, ele pode morrer. Como eu comentei, a testosterona tem alguns trabalhos sugerindo que ele pode ser lesivo para os glomérulos. Então isso seria um dos mecanismos que justificaria ele ter GESF. A nefrocalcinose, como eu já comentei, não deve ter relação direta com a testosterona, e tem alguns estudos também com biópsia mostrando que pode ter nefrite intersticial aguda. E aí, de novo, né, a gente não sabe se é também secundária a testosterona. Teoricamente, qualquer substância pode dar nefrite intersticial aguda, inclusive corticoide, que a gente usa como tratamento, mas é algo também que pode ser um mecanismo que justifique uma piora da função renal. Um fato é que a gente tem visto, sim, um aumento dessa incidência de lesão renal. É algo óbvio subjetivo, né? A impressão que a gente tem, né? Eu não achei nenhum estudo mostrando de fato que está aumentando a incidência, mas em geral é dentro de um contexto muito rico. Com certeza vocês já comentaram em outros podcasts que a prevalência de pessoas usando esteroides anabolizantes com objetivos estéticos é muito alta, né? Eu fui ler na literatura e eu me assustei, porque tem estudo falando em 20%, 30% dos praticantes de atividade física. Tem um estudo que eu li que fala em 4 milhões de habitantes lá nos Estados Unidos usando com fim estético, né? Que daria mais ou menos 5%, um pouco menos da população total, né? Não estou nem falando da população de jovens. Então, Gabi, e digo mais, viu? Esses dados provavelmente estão subnotificados, viu? que a pessoa não conta, né? Porque ninguém, acho que inclusive tem uma referência que é citado no guideline de complicações associadas aos esteroides anabolizantes da Endocrine Society, de que, salvo engano, 60% a 70% dos pacientes que fazem uso de esteroides anabolizantes nunca contaram esse dado para o médico. Eu acredito. Né? Eu não contaria. Tem um dado brasileiro aqui que ele fala que a prevalência é algo em torno de 6% da população geral, né? Mas a gente sabe que esse dado é muito subnotificado, e aí quando você vai especificamente para populações de atletas, né, halterofilismo, pessoal que faz frequentadores de academia,
Aí esse valor é exorbitante. Aí varia muito, tem trabalho que fala 25%, 30%, tem trabalho que fala 60%, 80%. Aí vem, assim, os trabalhos aqui no Brasil são muito escassos, a maioria dos trabalhos são americanos, e mesmo assim, até nos trabalhos americanos, a gente sabe que é muito difícil essa coleta dessa informação de forma precisa. Exato. Eu acabei de confirmar aqui, viu? 60%. Isso um estudo americano, né? Isso. Nunca reportou que reportou sobre o uso de esteroide anabolizante em consulta médica. Então você imagina, se os que estão falando que fizeram uso já são esse valor aí, imagina multiplicar isso por 2, por 3, né? O quanto que. E ainda mais agora, né? Que a gente tá num boom aí de uso de esteroide anabolizante, de chip da beleza e afins, né? Então, a gente. Por isso, aliás, esse é o motivo da gente estar criando essa série, né? Porque tem se tornado um problema de saúde pública, né? Exato, é isso que eu comento agora. E você falou um pouco sobre injúria renal, de modo geral, né? A própria GESF também. Tem a associação com necrose tubular aguda? Então, a gente vê em biópsia também necrose tubular aguda, NTA, né? Uhum. Mas, teoricamente, se houver um mecanismo assim que seja justificado pela testosterona, seria por esse dano direto, né? Pela apoptose, que pode ser relacionado com o túbulo proximal, né? Que é túbulo, né? Então, Uhum. sim, pode ter um NTA, assim, talvez mais focado no túbulo nesse sentido. Ou por esse estímulo ao sistema inflamatório, ao sistema imunológico, né? Causando inflamação, que também é uma causa de NTA. Só uma coisa para ficar claro, assim, quando a gente fala necrose tubular aguda, a maioria dos pacientes não tem necrose, tá? Só para não ficar, mas você não falou apoptose, né? Mas, tipo, a necrose é um termo clínico que não se correlaciona com o anátomo patológico desses pacientes, que tem clinicamente NTA, tá? Então, só para não ficar confuso. Então, até é possível, mas a gente não acredita que seja algo tão diretamente relacionado com a testosterona. Só complementando o meu raciocínio em relação à porcentagem de pessoas que usam, é que aí tem duas linhas que você pode seguir, né? Uai, mas se você fala que tem 10%, 20% das pessoas jovens usando, você não acha que deveria ter muito mais gente chegando com lesão renal? Eu concordo. Então, não sei se tem uma predisposição genética, se tem a ver muito com a dose, como eu estava comentando, ou se é associação de coisas, tempo de uso. Mas outra coisa que a gente fala muito é que as doenças renais crônicas são oligossintomáticas. Os pacientes só vão descobrir que tem DRC se ele fizer exame de rotina ou quando ele já está num estágio muito avançado. Então, vai começar a ter sintomas quando ele está perto de 15 de taxa de filtração, ml por minuto. Antes disso, ele pode ter sintoma, às vezes, pelo motivo, lógico, né? Então, eu tenho um lúpus com DRC por conta do lúpus, eu vou ter sintomas, às vezes, do lúpus, né? Ou do diabetes, né? Enfim, tem outros sinais que podem aparecer, mas se eu tenho só DRC, ou o meu diabetes é oligossintomático, eu não vou descobrir de outro jeito. Então, é um mundo que a gente não sabe o que está acontecendo. Esse é o problema. E aí entra a questão do que a gente fala muito na medicina, né? De primo nocere, né? Primeiro, não fazer mal, né? Então, eu como médico, como é que eu vou mandar uma pessoa tomar uma medicação que eu acho que possa fazer mal, mesmo que talvez tenha lá algum benefício, sem ter uma evidência, uma segurança de que isso é verdade, né? E sabendo que às vezes o mal que eu vou causar, às vezes eu não vou conseguir detectar, né? Então, a gente fica às vezes parecendo muito conservador, né? Mas é muito nesse sentido de vou usar para quê, né? É outro ponto que eu queria chegar, né? Qual é o objetivo, né? Ah, nossa, é uma doença grave que eu estou tentando tratar com medicação experimental. Ah, beleza, né? É algo que faz sentido. Mas essa é a grande questão, né? Pode ser que no futuro a gente mude, né? Esse artigo para mim foi uma chave que virou, né? Igual aconteceu com obesidade, né? Que antigamente fala assim, nossa, vai tomar medicamento para emagrecer, mas não tem nenhuma evidência que isso funcione, não sei o quê. E agora você não aceita você tratar a obesidade sem medicação. Pode ser que no futuro, em algum momento, a gente fale assim, não, acho que faz sentido usar pelo ganho de massa magra, perda de massa gorda, diminuição de circunferência abdominal, tem alguns benefícios teóricos, né, da testosterona. Então, talvez no futuro a gente mude de ideia, mas nesse momento, pela evidência atual, a gente não pode falar que faça sentido a gente usar de forma desenfreada, para quem não tem indicação clara, médica, por hipogonadismo, né? Ou Sim. outras coisas aí mais específicas. É interessante que tem até alguns estudos, né, são poucos, escassos, evidentemente, que mostram a associação com alguns polimorfismos genéticos. Então, a pessoa muitas vezes tem a predisposição, né, por natureza, já para desenvolver aquela certa complicação. E tem outras pessoas que não, né, por algum motivo genético, ele tem algum mecanismo de segurança que não vai ter isso daí.
Isso foi até interessante, um podcast que a gente discutiu sobre as complicações hepáticas, e já tem alguns estudos mostrando isso daí. Então, esses sejam dos possíveis mecanismos que expliquem que a gente não veja uma prevalência tão absurda assim no dia a dia, né, nos consultórios, enfim, esse possível mecanismo protetor. E a outra coisa que eu queria comentar também é que, assim, na endócrina, se a gente for analisar do ponto de vista estatístico, a gente se comporta muitas vezes de forma numa curva U, né? O de menos é lesivo, o de mais também é lesivo. Por exemplo, analogia, a glicada do paciente, né? Se você tem uma glicada muito baixa, aumenta a mortalidade, e acima também aumenta. O estudo do Travesso, ele vale a pena bater na tecla, não aumentou a mortalidade, mas calma lá, era pacientes com hipogonadismo, a gente tá puxando para a outra parte da curva. Deixava até mais ou menos 600, né? Que ele fala 350 a 600, acho que era a meta dele, né? Eram níveis, assim, bem, aliás, bem até conservadores, né? Se a gente metade para baixo, né? Metade para baixo. Exatamente. O pessoal, eu tenho amigos até que vão para essa linha de nutrologia, pensando em melhor de performance, né? E eles falam, não, mas eu quero no limite superior, né? Eu não quero suprafisiológico. Mas você acabou de falar, né? Tem muita coisa que interfere com a dosagem do nível sérico da testosterona, né? Então, às vezes parece que tá ali fisiológico, mas você tá trabalhando em cima de uma corda bamba muito limítrofe, né? Para você passar para o suprafisiológico e talvez ter algum dano, né? Não precisa disso, né? Essa é a questão. É que não precisa disso. Se precisasse, fizesse um sentido, né? E assim, puxando para a endocrinologia básica, quando você aumenta muito esse passo para nível suprafisiológico, você acaba fazendo down regulation de muitos receptores. Por exemplo, um exemplo qualquer aqui, se você aumenta muito o nível do paciente de o GNRH, se você vai fazendo muita injeção do GNRH, você vai provocar um down regulation, que por sua vez vai provocar depois o hipogonadismo do paciente. Então, assim, depende da forma de estímulo que você vai fazer, se é contínuo, se é intermitente. Então, a gente trabalha muito com essa parte de receptores hormonais. Então, o pessoal não pensa isso, né? Ah, não, quanto mais, melhor. Mas não é assim que funciona, é que você vai provocar down regulation de outros receptores também. E só para responder sua pergunta, não existe um estudo que mostre que o nível bom é entre 700 e 900. Infelizmente, não tem esse estudo que mostre isso. Isso aí é evidência nível Z, isso daí. E digo mais, viu? Esses aí que colocam, prescrevem uma testosterona para manter a testo total no limite superior, muito provavelmente, né? Esse paciente já passou e muito ali do limite superior, porque esses pacientes que fazem uso exógeno de esteroides, eles têm uma redução da SHBG, né? E lembra que se você está reduzindo a SHBG, você está reduzindo o pool total de testosterona dentro da SHBG. A gente, quando dosa testo total, a gente está dosando a testosterona ali que está dentro da SHBG. Então você está falsamente reduzindo ela com o uso do esteroide anabolizante, você está achando que você está ali seguro por estar dentro da referência do limite do laboratório. Então, assim, são vários erros em sequência aí que a gente observa, né? Falta de conhecimento básico aí sobre fisiologia hormonal, né? Mas, enfim, agora, pessoal, só para a gente encerrar aqui a discussão sobre as complicações, Gabi, estava lendo aqui mais sobre essa questão dos mecanismos de injúria, né? E na literatura é citado aí sobre lesões por pigmentos, né? Tanto por pigmento muscular, né? Que seria aí no sentido da rabdomiólise, como por pigmento de bilirrubina, né? Por nefrose colêmica, é isso que chama? Exatamente, né? Colêmico de colestase. Exatamente. Então, eu não achei nenhuma evidência que a testosterona diretamente cause rabdomiólise. Não sei se tem alguma coisa aí da parte de vocês, mas a gente sabe que as pessoas que usam a testosterona estão sujeitas a um risco de rabdomiólise pelo exercício físico extenuante. Então, sim, sem dúvidas, né? Como eu comentei já mais para trás do episódio, se você tiver rabdomiólise, existe sim um risco, com certeza, grande, né? Principalmente acima de 5, 10 mil de CPK, de você ter IRA. Agora, não consigo correlacionar diretamente com a testosterona ou análogos. Mas, em relação à IRA por colestase, né, secundária a sais biliares,
ela é bem descrita em pacientes com outras causas de colestase, né, em cirróticos. A gente não sabe ao certo a partir de que ponto, né? Tem gente que fala 25 de bilirrubina, outros artigos falam em 18. O problema é que o cirrótico tem também 1000 motivos para ter disfunção renal, né? E fica naquela dúvida, será que foi realmente só a bilirrubina ou sais biliares? Ou será que tinha outros fatores que estavam interferindo, né? Então, são poucos os relatos que eu achei de bilirrubina muito alta, secundária ao uso de esteroides anabolizantes. Então, não é que eu vou pensar, nossa, tenho que ver a bilirrubina imediatamente desse paciente, né? Normalmente, para ter esses valores altos, ele vai estar ictérico, né? Vai ser uma coisa até bem óbvia. Mas, sem dúvida, sim, na presença de bilirrubinas muito altas, seria, sim, um dos mecanismos possíveis de lesão. Isso, e vale lembrar aqui, né, que os esteroides androgênicos anabolizantes orais, né, que são os 17 alfa-alquilados, eles são hepatotóxicos, né, e com vários casos de hepatite medicamentosa, tumores hepáticos também que foram melhores abordados e discutidos aí no episódio de complicações hepáticas, né, no episódio aí com o Dr. Marlone. Ô, Gabriel, e uma vez que a gente já discutiu sobre as complicações, existe algum tratamento específico, por exemplo, para um paciente que dá entrada no hospital com injúria renal aguda, ou então que ele apresenta uma GESF, tem algum tratamento específico? Comenta aí um pouquinho para a gente. Primeiro, já é difícil de dizer com certeza que a lesão é diretamente pela testosterona, né? Mas, a princípio, não existe um tratamento específico, além de você tirar a medicação ou a substância que está causando dano, nesse caso, pensando em esteroides anabolizantes. Quando a gente vê um paciente com IRA e uso de anabolizante, né, como eu já estava comentando, como é comum terem outras substâncias sendo usadas concomitante, é obrigatório a gente pensar em coletar um cálcio, né, pensando no uso da ADE, que é uma causa frequente nesses pacientes, né, para ser sincero, até a maioria dos pacientes que eu vi tinha mais correlação com cálcio, com nefrocalcinose, inclusive quando a gente fez biópsia, do que aparentemente só diretamente da testosterona, apesar de alguns casos relacionados também com GESF, né, que seria mais puramente da testosterona, na nossa opinião. Mas, sem dúvida, pensando em IRA, né, eu pensaria muito mais em cálcio e pensaria muito mais em CPK, em rabdomiólise ou numa desidratação. Às vezes o cara tá lá 8 horas na academia, lá morrendo, sei lá pra quê, e aí acaba, por motivos óbvios, às vezes tendo desidratação pré-renal, e aí entra também naquela história do diurético, às vezes tá tomando, não sei se tá tomando nível do CGLT2 também, pensando em perder açúcar pela urina, né? Aí entra naquelas paranoias de usar milhões de coisas, né? Mas o fato é que, pensando em IRA, eu não iria tanto pro lado da testosterona. Pensando em DRC ou em uma glomerulopatia, então eu fiz uma urina, tem proteinúria, e o paciente está lá com creatina de 3, 4, às vezes nem sei de quando é, né? Mesmo que o paciente tenha muito mais muscular, 3, 4 creatinina não é normal, tá? Só para vocês não terem dúvidas, né? O pessoal que tá ouvindo. Então, esse paciente, aí é um paciente que eu vou ter que fazer a biópsia. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com esse paciente. Você perguntou no começo se tinha uma glomerulopatia específica, né? A mais específica é a GESF, sem dúvidas, né? Que tem esse mecanismo todo já bem conhecido. Mas tem trabalho com membranose, tem trabalho com vasculite ANCA associada. Eu acho que é um paciente que tem mais de uma coisa. Ele estava usando anabolizante e teve um vasculite, porque ele já ia ter um vasculite. Se é causal ou não, a gente não sabe. Algumas medicações causam vasculite. Mas até aí dizer que é do anabolizante eu não consigo dizer. Mas o fato é que esse paciente que tem várias coisas acontecendo pode ter 1000 possibilidades de etiologia, né? Então a biópsia pode me ajudar. Se vem mania, eu vou achar que é medicação, aí entra, óbvio, anabolizante, mas entra outras também. Se vem nefrocalcinose, eu vou achar que tem relação com cálcio, com ADE. Se vem um paciente com outra glomerulopatia, eu vou olhar, olha, até pode, mas eu tenho que investigar, igual a gente investiga, aí vão lá no nosso primeiro episódio, segundo episódio, tem lá de investigação de glomerulopatia, lá do Defro Papers, né, não do Endo Direct. E aí vocês vão descobrir como investigar, mas o fato é que a biópsia é essencial nesses pacientes. Normalmente são pacientes jovens, normalmente, tecnicamente, o rim não costuma diminuir de tamanho tão rápido, né, nesses pacientes, até tem alguns trabalhos falando que aumenta a massa renal, ou aumenta o tamanho renal, na verdade, né, e seria até uma das causas que sugere uma sobrecarga renal, né? Eu nem comentei, mas um outro mecanismo que tem é o paciente, o obeso, por exemplo, tem uma sobrecarga renal, né? A gente fala que o obeso, né, que o plasma é proporcional ao peso, então poderia aumentar a quantidade de plasma filtrado simplesmente pela obesidade. Apesar de hoje em dia a gente saber que tem outros mecanismos, inclusive hormonais, que também estão relacionados com dano podocitário no caso da obesidade.
Mas a ideia é que talvez o excesso de massa muscular também cause uma sobrecarga também renal diretamente, né? Pelo fato de eu ter mais plasma para filtrar. Então essa também seria uma ideia. Mas a biópsia, nesse caso, né, é essencial, a não ser que seja algo muito rapidamente reversível. Então, chegou, não sei o que está acontecendo, mas eu olho se está precisando de hidratar um pouco ou não. Ou vejo o cálcio, está lá 12, 14, eu vou lá, hidrato, já cai para 9, 8. Então, nesse caso, se o paciente começa a cair rápido, a creatinina não precisa da biópsia. Então, eles falam até que, por incrível, da minha opinião, que pareça, alguns desses casos são completamente reversíveis e os pacientes saíram da internação com função renal totalmente normal. Os casos que eu vi não saíram. Os pacientes que eu vi, depois de 2, 3 meses, ainda estavam com a função renal muito alterada. Os casos que eu vi eram creatina de 4, creatina de 7, taxa de filtração de 10, 15, mesmo fazendo clínica de creatinina, não melhorava muito mais do que isso. E depois de 2, 3 meses não tinham mudado, né? A gente sabe que a GESP é uma lesão irreversível, a gente sabe que a nefrite intersticial crônica, né, que não deixa de ser, que você comentou, né, de fibrose intersticial, é irreversível. Claro que depende um pouco do mecanismo, mas não parece que o dano crônico mesmo seja reversível. Mas sim, em alguns casos revertem pensando nesses episódios agudos, que aí pode ser, como eu comentei já, relacionado com cálcio ou desidratação. E só complementando, né, quando a gente estava conversando, né, no começo, né, falando de rim e testosterona, agora é a minha vez. Então, a gente vê, infelizmente, muito frequentemente, né, os pacientes em diálise com queixas inespecíficas, mas que costumam estar relacionadas com hipogonadismo, como fraqueza, como impotência, como até queixas de humor, de depressão, né, de falta de ânimo, né, digamos assim. E a gente vê muito na literatura, apesar de, sinceramente, né, a gente não ter muito esse hábito de ficar coletando, né, quando é uma queixa mais específica, como impotência, por exemplo, a gente caminha para avaliação de vocês, né, mas a gente não tem esse costume de ficar coletando, mas você vê na literatura uma porcentagem muito alta, né, de hipogonadismo em pacientes em diálise. A gente vê uma porcentagem muito alta de pacientes em diálise com sarcopenia. É um grande problema. Hoje em dia tem várias clínicas que têm fisioterapia dentro da clínica durante a sessão de diálise para poder tentar ao máximo possível reduzir a sarcopenia, né? Não só no renal crônico, mas tem vários trabalhos relacionados à sarcopenia com aumento de risco de mortalidade, né? Por motivos óbvios, muitas vezes com aumento de risco de queda, com correlação óbvia com comorbidades também, né? Às vezes é só um sinal de um paciente mais frágil. O fato é que é algo muito frequente. E aí eu queria que vocês me ajudassem um pouco, em poucas palavras, né, para não estender demais, mas como que a gente faz essa avaliação inicial desse paciente, como eu confirmo o diagnóstico e o que vocês olham na hora de decidir por reposição hormonal, né? Lembrando que o paciente dialítico é um paciente com alto risco cardiovascular, mas lembrando do que vocês acabaram, a gente comentou um pouco, vocês mais, né, em relação ao Travessa que foi publicado, né? Complexo, vale mais um podcast aqui. Mas vamos tentar falar em poucos minutos, né? Diagnóstico de hipogonadismo, primeiro precisa ter a clínica, como você falou. O problema da clínica é que são sintomas inespecíficos, né? Fadiga, baixa atividade física, baixo desempenho físico, disfunção erétil, queixa de libido, esses são sintomas muito inespecíficos e que geralmente são multifatoriais, né? Então, é difícil a gente falar que é uma causa e que a gente tratando aquilo a gente vai melhorar essa queixa, né? Às vezes tem muito sintoma, muita comorbidade psiquiátrica e psicológica no contexto dessas queixas, né? Mas, enfim, precisa do quadro clínico e precisa de pelo menos 2 medidas em ocasiões diferentes, aí espaçadas por algumas semanas, né, pelo menos 4 semanas. Lembrando que a medida de testosterona ela deve ser feita pela manhã, não passando aí das 10, 11 horas da manhã, porque é o período aí de pico da testosterona, tá? Ele tem que ser feito em jejum e lembrando que existem alterações transitórias da testosterona, por isso que essa medida ela precisa ser repetida, tá? Quando você tem níveis baixos aí de testosterona inequivocamente baixos, geralmente as referências colocam inequivocamente baixo com menores do que 200, às vezes 250, valores limítrofes entre 200 e 300, né? O ideal seria avaliar se esse paciente ele não tem uma alteração na proteína carreadora de hormônios sexuais, né, que é a SHBG. Por quê? Às vezes o paciente ele pode ter alguma doença que leva a uma redução da SHBG, como, por exemplo, obesidade e diabetes, né,
que são comorbidades muito comuns aí na população com doença renal crônica que você mencionou, né? Então, às vezes, o paciente ele pode ter uma SHBG baixa e, consequentemente, ele vai ter uma testosterona total também baixa, mas quando você calcula aí a testosterona livre ou faz uma avaliação aí com um método acurado, né, da testosterona livre, lembrando que o ideal aqui é principalmente a gente fazer como, por exemplo, uma cromatografia, né, líquida em gel aí, você teria um nível normal de testosterona livre. É claro que você tem aqueles casos que realmente são hipogonadismos verdadeiros, e que você tem a testo total meia boca, mas quando você vai para testo livre ela vem baixa. Então esse paciente ele realmente tem o hipogonadismo. A grande questão é que num paciente com doença renal crônica que tem um hipogonadismo, a gente vai chamar isso, na maioria das vezes, de hipogonadismo funcional, né? Você tem uma comorbidade, né? Várias doenças crônicas associadas a citocinas inflamatórias, supressão do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, né? Então, acaba que não é como se o paciente ele tivesse destruído ali a gônada dele ou destruído ali a região hipotalâmica hipofisária, mas é um conjunto de fatores. O benefício nessa população com hipogonadismo funcional, ela é bem discutível essa questão da reposição, né? Mas é possível de ser feito, né? Em doses fisiológicas também, seguindo com acompanhamento endocrinológico, uma monitorização de perto. O que a gente precisa lembrar é que a primeira linha de tratamento nesses casos de hipogonadismo funcional é o tratamento da doença de base, né? É claro, não dá para na DRC não dá para a gente falar especificamente sobre isso, muitas vezes o paciente já está, né, numa sessão dialítica, mas assim, principalmente o tratamento do diabetes e da obesidade, essencialmente da obesidade, né? Que a gente sabe que quando a gente faz o paciente perder peso, ele tem incremento dos níveis de testosterona, né? Inclusive, cirurgia bariátrica, né, é capaz aí de reverter hipogonadismo, né? Dependendo do tipo de hipogonadismo, a gente está falando aqui do hipogonadismo associado à obesidade. Mas, em linhas gerais, né, é mais ou menos assim que a gente interpreta. O diagnóstico ele precisa de clínica e precisa de medida laboratorial repetida e confirmada, e naqueles casos limítrofes, né, naquela zona ali entre 200, 300, estou na dúvida, avaliar SHBG e avaliar a possibilidade aí de calcular a testosterona livre do paciente. Se ele realmente tiver a testosterona livre baixa no contexto aí, né, de um quadro de hipogonadismo, aí não vai ter dúvida que ele tem um hipogonadismo mesmo. Ele pode sim se beneficiar da reposição de testosterona, né? Às vezes pode melhorar a queixa de libido, pode melhorar disfunção erétil, pode melhorar a fadiga, né? Mas como são sintomas multifatoriais, é muito difícil a gente falar que é só do hipogonadismo e a gente fazer reposição de testosterona vai melhorar isso em 100% das vezes ou vai ter uma relação direcional, né? Então, acho que é isso. Rodolfo, tem alguma coisa aí? Não, só complementando nesse contexto que o Gabi puxou do risco cardiovascular, né? O Travessa, ele nos deu uma pequena luz que possivelmente é benéfico, né, você fazer a reposição da testosterona em pacientes hipogonádicos. A grande questão do paciente nefrológico, que também tem um alto risco cardiovascular, tudo bem, no Travessa, né, os pacientes, eles foram excluídos, né, se eles tiveram uma piora importante da função renal a nível de diálise, salvo engano, né? Então é uma população que a gente não tem dados suficientes para dizer que é seguro você fazer a reposição e a saúde, o risco cardiovascular aqui é atenuado. Então esse é o primeiro ponto. Talvez no paciente renal crônico nos estágios iniciais, tudo bem, a gente já tem um certo respaldo, apesar de não ter sido o grande público-alvo, aí a amostra dos pacientes no Travesse, mas ainda persiste aquela dúvida nos pacientes renal crônicos em estágios mais avançados, em estágio 4 e estágio 5 e também, consequentemente, pacientes dialíticos. Então, resumindo, a gente tem muita dúvida nesses casos se é possível ou não você fazer uma reposição associada. Então, o tratamento é tentar tirar tudo que é reversível, ver como fica, e aí, em último caso, a gente avalia repor, né? Exato. Eu tava lendo um pouco, né? Eu não costumo fazer, né? Reposição, nunca fiz para os pacientes, eu encaminho, né? Mas eles falam que demora meses, às vezes, para ter a resposta, né? Não é um negócio que você dá e, tipo, já sai lá, tipo, outra pessoa, né? Ou toma, né? E sente outra pessoa, né? Então, tem que ter um pouco de paciência também, né?
E principalmente, né, a parte nutricional e atividade física é muito importante, né, para esses pacientes, porque se você não dá substrato para ele ter um melhor desempenho físico, para ele, né, não adianta também você repor testosterona, ele não vai ter melhora de fadiga, de melhora de sarcopenia, melhora de, né, quando você está avaliando força de preensão, palmar, essas coisas nesse sentido. Então, não adianta só culpar a testosterona e dar testosterona e achar que todos os problemas vão estar resolvidos, né? O problema é muito mais complexo, os sintomas são multicausais também, né? E não, a gente precisa ter as medidas não farmacológicas em associação ao tratamento, né? O mais importante de tudo aí, principalmente a parte nutricional. Só uma coisa complementando, né? Você falou de cura para. Não tem cura para doença renal, né? De fato não tem. Mas quando transplanta, melhora. Assim, uma parte dos pacientes melhoram, né? Do hipogonadismo. Eu estava lendo sobre isso agora pro podcast. E eles falam que iniciar a diálise não melhora nada, né? Pelo contrário, os pacientes DRC estágio, quanto mais avançado, pior. O dialítico é o mais altamente associado a hipogonadismo. Mas transplantar tem um potencial grande de melhorar. Claro que às vezes é multifatorial, como você estava comentando, né? Às vezes não era só a DRC, mas a obesidade, a diabetes, que estão lá ainda, né? Às vezes até piora com o transplante, o diabetes, por exemplo. E por isso também não melhora, né? Mas sim é algo que pode resolver. A testosterona não sai da diálise, tá? Só quem tiver pensado nisso. Essa dúvida. Essa dúvida. E uma coisa assim que eu tava lendo que eu não sabia também, tem muitas medicações, às vezes até algumas que a gente usa especificamente nos dialíticos, que podem interferir também causando hipogonadismo, né? Como, por exemplo, o Sinacal 7. Então eu não sabia, e é uma das possíveis causas medicamentosas. A gente não usa muito, mas espirulactona, né? Por conta do medo da hipercalemia, claro. Sistema de angiotensina aldosterona, quando está bloqueado também, né? Cunhaca BRA pode causar, né? A gente estava discutindo um pouco isso antes de gravar, né? Tricíclicos, né? Não sei se Opioides vocês veem com também. muita frequência causa Opioide, medicamentosa, né? opioide. Mas seria algo facilmente reversível, né? Causa Sim, assim, sim. Gabi. Opioides é uma das principais medicações também, ainda mais no contexto hospitalar, né, dos pacientes. E foi até tema de questão de prova de título recentemente, que muita gente comeu Ó, bola. fica a dica aí, hein? Ai, comer bola é sacanagem, né? Não é algo fácil. Não sei pra vocês, né? Mas eu achei uma questão bem difícil, né? Não, é difícil mesmo. Mas é importante se lembrar que o opioide é uma das principais causas medicamentosas que muitas vezes passa batido. E é um hipogonadismo que a gente chama de caráter central, porque interfere o eixo hipotálamo hipofisário, reduzindo aí a pulsação do GNRH, e que por sua vez diminui a FSH-LH, e que por sua vez atua a nível testicular, reduzindo a produção de testosterona. Só para complementar, depois, uma vez que você tira, né, que é o principal tratamento, pode demorar sim um pouquinho a recuperar o eixo. Só fazendo esse link aí com os pacientes transplantados, isso aqui é só uma hipótese, não tem nada comprovado, é que muitas vezes quando o paciente transplanta, provavelmente você deve tirar a cascata inflamatória desse paciente, e aí ao longo do tempo você acaba reativando o eixo hipotalâmico hipofisário, né? Um dos principais, um dos possíveis, vamos dizer assim, mecanismos de tratamento que explicam. Um outro que eu tava vendo é que a prolactina, ela tem uma excreção renal. Exatamente. Se você tem zero de filtração, você não tá tirando prolactina, ela acumula e a hiperprolactinemia causa hipogonadismo, né? Hipogonadismo, isso. E a Hipogonadismo transplante, quando central. vai bem, né, também, se não for bem, não adianta, mas quando vai bem, a taxa de filtração sobe, a prolactina cai, aí por isso talvez também iniba menos ou não iniba mais, né? Porque não tem Perfeito. mais hiperprolactinemia. Isso aí, Acho que faz sentido, né? é uma das causas de hiperprolactinemia, doença renal crônica. Muito bom, muito bom. Complexo, né? Vou continuar encaminhando para vocês, só queria falar isso. Vai ser bilateral o fluxo aí, viu? Infelizmente, semana passada, não passou comigo o paciente, mas lá no Nefropapers o pessoal mandou no grupo um caso do paciente, que era uma lista assim, depois eu mando para vocês, é inacreditável de coisas que o paciente estava usando. E aí a gente fica na dúvida, meu Deus do céu, nem sei qual que eu culpo, né? O paciente, coitado, tipo, 20 e poucos anos, chegou com 4 ou 5 de creatinina. Nossa.
Cara, pior que se eu te falar que isso é a rotina na endócrino, assim, particular é toda semana, cara. Toda semana uma paciente saudável com uma lista de 10, 15 medicações. Bizarro, né? Então acho que foi isso, né? Só agradecer aqui a presença do Gabriel pela discussão nefrológica aqui, vários insights aqui na questão de esteroides anabolizantes e rim, né? A gente percebeu que a gente tem mais dúvidas do que respostas, né? Respostas, né? Mas a gente, como você bem falou, Gabi, a gente precisa priorizar pelo cuidado, né, do paciente e primeiro não causar danos, né? Então, por isso que a gente sempre tem tanto cuidado em prescrever medicações e principalmente aqui, como a gente está, né, falando nessa série, cuidado em prescrever testosterona para quem realmente tem indicação, né? Então a gente discute um pouquinho aqui sobre, inclusive, né, o uso da testosterona em pacientes com hipogonadismo, na vigência da doença renal crônica, alguns mecanismos fisiopatológicos possíveis associados ao abuso dos esteroides aí, e um mecanismo nos rins, né, e algumas complicações agudas e crônicas aí também associadas. Muito bom, aprendi bastante, adorei. Então, sempre estou à disposição. Normalmente queria agradecer o convite, né, em nome do Nefropapers, né, uma parceria realmente que nos deixa muito feliz, sempre com episódios muito enriquecedores. Espero que nossos ouvintes também concordem. E vamos que vamos, até a próxima, né? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Abraço, valeu. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.